O que você vai ouvir agora talvez te frustre, te motive ou vai mudar completamente a sua percepção. Pessoas aparecem e desaparecem na internet todos os dias. É bem comum que você acabe caindo em certos perfis com 1 milhão de seguidores que você nem sequer ouviu falar uma vez na sua vida. E esse potencial de viralização acaba trazendo a atenção das pessoas para, ok, a internet é uma grande oportunidade de se fazer dinheiro. E realmente é mesmo. Então, todos os dias essas mesmas pessoas se perguntam: quando e qual será a próxima grande onda que eu vou poder aproveitar? Só que ficar esperando por ela é definitivamente uma das piores estratégias que você pode adotar nesse momento. Ainda mais se você enxerga isso aqui como uma oportunidade de negócio. E é por isso que construir uma marca pessoal é uma ótima opção atualmente. E olha, deixa eu te falar. Gostando ou não, você já tem uma. Mesmo que sejam menos de 100 seguidores no Instagram ou uma página esquecida no LinkedIn, o grande fato é que você já trilhou um caminho no digital. Você já deixou uma marca dentro da internet, mesmo que ela seja pequena. A questão é o que faz algumas marcas pessoais serem tão poderosas e magnéticas, enquanto outras ficam no esquecimento ou não servem para nada. Nesse vídeo eu não vou te ensinar a criar uma marca pessoal, porque você já tem uma. O que eu vou te mostrar é como transformar a sua de algo irrelevante para um dos maiores ativos que você vai poder construir na sua vida. Quando alguém diz que a atenção é a moeda mais valiosa do digital, pode ter certeza que essa pessoa não chegou nessa conclusão sozinha. Grandes personalidades já começaram a apostar cada vez mais em suas marcas pessoais. Pega o Mark Zuckerberg, por exemplo. Ele não começou a se posicionar daquela forma só porque ele quer ser legalzão na internet. A verdade é que a marca pessoal e a empresa estão diretamente conectadas. E ele sabia que todo aquele esforço que ele estava fazendo em se mostrar de verdade atraía atenção, oportunidades e crescimento estratégico para o negócio dele. E se você parar bem para olhar os últimos acontecimentos, você vai perceber que muitas das pessoas que estão no topo começaram daí, criando esse posicionamento forte de si mesmo. Só que você definitivamente não precisa ser um bilionário para fazer isso. Vamos pegar um exemplo que é grande, mas um pouco menor do que esses caras. Um empreendedor que vem revolucionando os vlogs atualmente, o Daniel Dalen. Ele vem usando todo o potencial que o YouTube tem para atrair olhos de uma forma autoral e descontraída, sem parecer aquele CEO chato de terno e gravata. Tudo o que ele fez foi se autodivulgar desse estilo descontraído, autoral e único. E sim, ele conseguiu esse mesmo efeito que esses bilionários que eu citei anteriormente. Claro que em uma escala menor. Só que para mim o caso mais emblemático de todos e que impactou a minha vida foi de uma pessoa que você muito provavelmente nem conhece, mas que prova na prática o efeito que uma marca pessoal tem na vida de alguém. Uma que eu mesmo ajudei a criar para uma empresária do mercado imobiliário. E que em apenas um ano eu vi isso gerar mais de 150 mil reais de lucro para ela. Tudo por ela se posicionar por ser quem ela é, com suas qualidades e os seus defeitos. Então o ponto aqui é que de forma nenhuma você precisa ser um bilionário e muito menos um desses influencers que fazem de tudo para aparecer. Esse não é o nosso objetivo aqui. O objetivo agora, nesse momento desse vídeo, é na verdade te mostrar como aplicar isso na prática sem que você precise depender de seguidores. E o primeiro passo de tudo é justamente esse ponto dos seguidores, é justamente entender isso a fundo. Porque existe essa crença muito equivocada de que para viver de ter uma marca na internet você precisa ter milhares de seguidores. E isso está muito longe da realidade. Porque se você tiver só 1000 pessoas que realmente acreditam no que você faz, que acompanham, que confiam e que, obviamente, compram de você, isso já é o suficiente para transformar uma presença digital em um verdadeiro negócio lucrativo. Então não se trata de quantidade, mas sim muito mais sobre profundidade e qualidade de atenção. Definitivamente ficar preso na métrica de ter muitos seguidores, de ser famoso, é um erro fatal aqui. E isso, no final das contas, na verdade só alimenta o seu ego. Quando a gente está por dentro do digital, nós conseguimos ver muitas situações de pessoas que são pouco conhecidas, mas que ganham muito dinheiro, enquanto outras pessoas têm milhares de seguidores, milhares de pessoas acompanham elas, mas elas não conseguem lucrar tanto com o ecossistema delas quanto essas outras pessoas que fizeram um trabalho melhor. E aqui vem um exemplo perfeito que ilustra isso com
a maior precisão possível. Tem 1.000 pessoas que te pagam R$1 versus 1.000 que te pagam 150. E sim, isso é muito possível desde que você entenda com quem você está falando. Mas nós vamos destrinchar isso um pouquinho mais para frente. Mas agora entrando na parte prática de fato, o primeiro passo de todos é escolher uma boa plataforma. Você tem o YouTube, você tem o Instagram, você tem o LinkedIn, você tem o TikTok. Realmente, hoje em dia, você tem muitas boas opções. E a opção que você vai escolher para você depende de alguns fatores. Mas eu vou citar 2 dos principais aqui. Primeiro é o formato que você gosta de criar e o segundo são as oportunidades que você quer gerar. Por exemplo, se você não quer aparecer, se você não quer ter o seu rosto estampado ali na sua rede social, não faz nenhum sentido você começar pelo LinkedIn. Agora, se a sua ideia é se conectar com donos de empresas, por exemplo, aí o LinkedIn é uma ótima, se não a melhor opção de todas. O Instagram funciona muito bem para fotógrafos, filmmakers. O TikTok também vai um pouco nessa linha, pessoas que gostam desse formato mais curto. O YouTube funciona perfeitamente para quem quer criar vídeos atemporais e que não envelhecem tão facilmente com o tempo. No meu caso, por exemplo, eu escolhi justamente o YouTube por causa desse fator que eu citei, porque o meu objetivo aqui é falar de negócios, o meu objetivo é tratar cada vídeo como uma obra que não envelhece e que vai nutrir valor conforme o tempo vai passando. Então, literalmente, na sua escolha, tudo é um match das suas habilidades com seus interesses. Aqui a gente pode ver perfeitamente, por exemplo, se você é uma pessoa que tem interesse em escrita persuasiva, o X e o LinkedIn, o Twitter e o LinkedIn, eles são ótimas opções para você, porque lá o conteúdo escrito é a mãe dessas plataformas. Se você quiser fazer vídeos mais autorais, o YouTube, o Instagram, o TikTok, eles são grandes opções. Conteúdo longo em vídeo, você pode preferir mais para o YouTube. Conteúdo curto em vídeo, Instagram e TikTok. Conteúdo sem aparecer, YouTube, TikTok. Enfim, claro que isso não é a regra, você pode muito bem produzir qualquer tipo de conteúdo em qualquer rede social, mas a ideia é usar o que a rede social tem de melhor para potencializar suas habilidades. E falando exatamente sobre essa questão de não aparecer, muita gente também coloca isso como uma grande barreira para começar, sabe? Sendo que isso é uma grande desculpa, porque hoje em dia literalmente existem pessoas que não usam a voz, não usam a sua própria imagem e construíram marcas pessoais. O Abraham é um ótimo exemplo disso. Mas vale lembrar que ter um rosto real atrelado à marca, principalmente hoje em dia, faz uma diferença gritante. Então, diferentes objetivos, diferentes escolhas. Agora sobre a criação de conteúdo em si. E aqui, meus amigos, aqui é a cereja do bolo. Porque muita gente fala sobre criação de conteúdo e como fazer isso da melhor forma, tem muito hackzinho, muita diquinha, mas eu quero trazer isso de uma forma diferente também, porque muita gente encara o conteúdo como uma forma de crescimento e não tá errado, tá bom? Você pensar dessa forma, realmente isso vai acontecer querendo ou não, mas quem realmente joga esse jogo entende algo muito mais profundo na criação de conteúdo. As melhores marcas pessoais que você vê crescendo como um negócio, todas elas têm consciência de uma coisa: o preço pela atenção ele só vem aumentando. E olha, de verdade, não sou só eu que tô dizendo isso não, tá bom? Esse vídeo aqui que você tá assistindo agora, ele foi retirado de uma palestra de um dos maiores eventos de marketing digital do Brasil. Hoje, cada vez mais, grandes empresas, empresas médias, empresas pequenas e empreendedores, marcas pessoais, eles perceberam que você ficar apostando só em mídia paga, meu amigo, tá ficando realmente muito caro. E não só caro, competitivo e, em muitos casos, até insustentável no longo prazo. Enquanto quem tem um conteúdo autoral e orgânico está sendo pago pelas plataformas para conseguir clientes. E como você cria esse conteúdo e, principalmente, como que você gera interesse? E essa parte aqui em específico, ela é complicada de se falar porque a gente está falando, na verdade, de perfis de pessoas. Existem inúmeros casos de pessoas que crescem uma marca pessoal só ligando a câmera. Eu gosto muito de um caso recente que aconteceu, que foi de um rapaz que ele é basicamente um editor de vídeos, só que ele criou vídeos que não tem nada de edição. E aqui no YouTube as pessoas se conectaram com ele justamente porque ele fala tudo de forma muito aberta. E o vídeo dele é muito prático, muito rápido e muito fácil de se consumir, justamente porque ele só liga a câmera e fala. Eu posso ficar citando horas aqui de outras pessoas que também fizeram isso. O maior youtuber do Brasil, eu não sei se ele ainda é o maior youtuber do Brasil, o Whindersson Nunes, ele começou assim com os vlogs, sabe, aquela coisa bem do começo do YouTube. Mas
Claro, na internet tem espaço para todo tipo de pessoa. Se você é uma pessoa que curte mais edição, você com certeza não só pode, como você deve explorar isso no seu conteúdo. Eu, por outro lado, já sou uma pessoa que gosta de escrever. Eu escrevo basicamente para mim mesmo. Então, para mim já faz mais sentido eu ter um roteiro, eu fazer um vídeo minimamente editado. Eu gosto um pouco mais dessa coisa de gerar uma sensação no vídeo. Enfim, perfis de pessoa. Mas tem uma coisa que não muda em quem dá certo. E é basicamente compreender profundamente o seu público. A gente chama isso de perfil de cliente ideal, o ICP. E olha, é meio autoexplicativo, é realmente você entender para quem você está falando. Você pesquisar e personificar essa pessoa, as dores, os desejos, o que ela quer, onde ela quer chegar, onde ela está, problemas, soluções, benefícios que talvez atraiam ela. Então, você faz uma pesquisa de forma intencional e, eventualmente, os assuntos vêm. E claro que eu vou citar esse canal aqui como exemplo, até porque você está fazendo parte da construção dele, já que você é um dos primeiros a assistir isso tudo aqui. E quando eu decidi criar conteúdo, eu queria atrair essas pessoas que são parecidas comigo, sem ir muito longe, viajar muito nessa coisa de pesquisar. Então, basicamente, pensei em jovens que são empreendedores, que talvez tenham uma empresa, que estão começando a sua empresa, que prestam serviço, que almejam algo maior, que querem empreender, não daquela forma cheia de gurusagem, e talvez queiram ter mais clareza, queiram usar sistemas como os que eu uso. Então, você realmente não precisa virar um psicopata em, meu Deus, eu preciso entender para quem eu estou falando e eu vou pesquisar isso todos os dias, não. Mas tenha o pé no chão e entenda para quem você vai falar, sem se perder naquilo. O terceiro ponto é reserve um tempo para criar. E esse aqui é justamente o ponto onde a maioria desiste. Porque se você não tem tempo para criar, se você não tem tempo para colocar as coisas que você pensou em um papel e retirar aquilo lá de dentro, você realmente não vai sair do lugar. Você não vai ter constância. Eu não estou falando de você postar todos os dias. Eu estou falando em você postar com uma certa frequência, com você pensar no melhor tipo de assunto que você vai abordar. Se você realmente não separar um tempo para criar, para parar e criar, você basicamente vai desistir. E claro, toda a sua criação de conteúdo, quando a gente fala de marca pessoal, ela não vai valer de nada se você não for autoral, se você não colocar elementos que só você tem ali dentro. E isso é uma coisa muito difícil de se compreender, mas ao mesmo tempo, quando você consegue ir aos poucos colocando essa pitada de você no seu conteúdo, no que você expõe na internet, é realmente um divisor de águas muito grande, porque as pessoas, por exemplo, quando você atribui a um símbolo, eu posso citar o próprio Wesley Delanogara, uma figura muito conhecida nessa questão aí de produtividade, até de saúde mental. Até não, o cara é psicólogo de saúde mental. Ele utiliza muito aquele balãozinho e todo mundo que segue o cara basicamente vê aquele balão e entende de cara o que aquilo significa. E um erro gravíssimo é achar que as pessoas só se conectam com as suas perfeições, primeiro que ninguém é perfeito, mas com as suas qualidades. E, na verdade, muitas vezes é o contrário, cara. As pessoas elas podem se conectar muito mais com os seus defeitos e isso não é uma coisa de criação de conteúdo ou de marketing digital, de internet, não. Isso é desde o começo da história. Muitos movimentos foram criados, na verdade, na revolta. É só você olhar, por exemplo, os anos 90, lá com a época do rock, do nu metal, onde esses movimentos tiveram legiões e legiões de fãs. Então, sabe, cada elemento que você coloca ali significa um pouco do que é você e do que você transmite na sua marca pessoal. Um símbolo, abraçar um defeito, um estilo artístico, um estilo de vídeo, algo mais cinematográfico, algo mais cru, sabe? Tudo isso, na verdade, funciona e se conecta com a pessoa certa, desde que você seja intencional naquilo que você faz. Uma coisa que eu gosto muito de falar é que na sua marca pessoal você tem que construir ela como um arquiteto, mas você tem que criar ela como um artista. Porque senão, cara, você vai cair no mais do mesmo sempre. Todo mundo tá falando das mesmas coisas. Com a IA, então, o conteúdo genérico, cara, tá assim, entupindo a cabeça das pessoas. A IA é sim uma aliada dos criadores desde que você não perca a sua capacidade de pensar. Então, pessoas que não pensam vão ser substituídas pelos robôs. As pessoas que pensam dificilmente vão ser substituídas. E algo que ajuda muito nisso é você ter os sistemas certos ao seu favor.
Eu, por exemplo, eu utilizo demais o Notion. Eu tenho um template, inclusive, que é o que eu uso para a criação de conteúdo, não só para mim, para dos meus clientes. E ele é todo baseado no meu próprio método ali, que eu mesmo desenvolvi aqui dentro da minha casa. E olha, realmente, só de você ter um método, só de você ter tudo planejado, você consegue tirar muito mais coisas da sua cabeça e colocar no mundo real do que se você só ficar tentando ali na aleatoriedade. Se você quiser ter acesso ao template que eu mostrei dentro desse vídeo e que inclusive utilizei ele para criar esse vídeo, passo a passo, vídeos atemporais que não envelhecem com o tempo, você pode me mandar uma DM lá no meu Instagram que eu vou estar disponibilizando ele para você. Crie mais, desenvolva a sua marca pessoal e as pessoas merecem muito escutar o que você tem para falar.